Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para nossa aula de correção, revisando aí os conteúdos sobre genética, o que já conquistei da página 72, 73, 75 e 76, para finalizar esse conteúdo sobre genética que será cobrado no simulado, tá bom? Então, a questão número 1 traz aí: qual é a relação dos cromossomos e dos genes com o desenvolvimento dos organismos de diferentes espécies desde a fase de embrião? Então, os genes presentes nos cromossomos expressam e coordenam a formação e o desenvolvimento dos organismos por toda a vida, desde a fase de desenvolvimento embrionário, garantindo as características da espécie. A questão número 2 tem aí: identifique na imagem abaixo os cromossomos homólogos e os genes alélos. Depois explique o que é cada uma dessas estruturas. Então, aqui nós temos um par de cromossomo. Vocês sabem que o ser humano ele precisa de 23 pares de cromossomos. Ao total, ele vai ter 46 cromossomos. Então, 2 genes alelos, porque eles ficam lado a lado, tá bom? E cromossomos homólogos, eles ficam embaixo aqui, ó. Os genes alelos e os cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos apresentam semelhanças de tamanhos e localizações dos genes de determinadas características. Já os genes alelos estão localizados na mesma região dos cromossomos homólogos e condicionam a mesma característica. A número 3 diz o seguinte: leia o enunciado a seguir e marque X na alternativa correta. De uma planta original com folhas verdes foram clonadas outras 2 plantas. Uma delas foi exposta à iluminação solar natural e a outra foi mantida no escuro. Com o passar de alguns dias, observou-se que a planta exposta à luz apresentava folhas verdes e a planta mantida no escuro estava com folhas amareladas. Assim, nessas plantas, os genótipos são iguais e os fenótipos diferentes. Então, letra C é a alternativa correta. Questão 4. Com as palavras do quadro, escreva um parágrafo sobre o desenvolvimento das características nas espécies. Então, nós temos o material genético, fenótipo, genótipo e hereditariedade. Os seres vivos têm material genético e se reproduzem, transmitindo suas características genéticas e expressando a hereditariedade. O conjunto de genes que o organismo recebe de seus pais é chamado de genótipo, e a expressão dele, associada às interações com o ambiente, forma o fenótipo. Na página 73, na questão número 5, nós temos: durante aproximadamente 7 anos, Mendel realizou seu cuidadoso trabalho com as ervilhas. No entanto, ao divulgar a sua brilhante obra em 1865, não foi compreendido e nem valorizado, o que somente ocorreu muitos anos após a sua morte. Então, na época em que ele estava vivo, ele não teve nenhum prestígio, ninguém valorizou ele, nem a sociedade, a comunidade acadêmica científica. Só depois da sua morte que ele conseguiu sucesso. Por que Mendel utilizou ervilhas em seus experimentos? Então, as ervilhas são fáceis de cultivar em canteiros, né? E ele era jardineiro, ele já gostava dessa técnica da jardinagem, do cultivo. Tem características visíveis e de fácil observação. As flores são hermafroditas, elas têm os 2 órgãos genitais, o masculino e o feminino, por isso que elas se autofecundam, elas fazem a própria autofecundação por meio da reprodução assexuada e realizam a autofecundação, como eu falei, apresentam um ciclo reprodutivo curto, produzindo uma grande quantidade de sementes descendentes em cada planta.
É possível, portanto, analisar várias gerações de ervilhas em um período relativo curto. Se a sua resposta está mais ou menos assim, está correta. A questão 6 vem trazendo para a gente. Leia o texto a seguir e depois responda às questões abaixo. O albinismo é uma característica recessiva na qual os organismos não apresentam pigmentação na pele, nos olhos, nos cabelos, nas pernas e nas escamas. Isso porque o albinismo pode ocorrer em diferentes espécies de seres vivos, inclusive nos seres humanos. A pigmentação normal da pele de outras estruturas é representada pelo gene dominante azão. Então, o albinismo acontece até nos animais e em seres humanos, né? Então, a pessoa não tem a pigmentação da pele normal. Falta ali a melanina, né? Aqui nós temos aí uma imagem de um búfalo fêmea e seu filhote albino. Com base nessas informações, analise os genes do casal representado a seguir para a característica da pigmentação da pele e indique se eles podem ou não ter filhos albino. Justifica a sua resposta. Então, o homem e a mulher representados produzem gametas com gene recessivo, azinho, e o gene dominante, azão. Assim, de acordo com o cruzamento, existe 25% de chance de ocorrer na fecundação o encontro de gametas azinho, os recessivos, e nascem filhos albinos, né? Então, vai ficar essa equaçãozinha aqui, tá bom? Azinho, que vai dar o par azão e azinho, e azinho. Aqui nós temos o par dominante, aqui o dominante com recessivo, e aqui o par de recessivos. A questão 7 vem falando pra gente aí, ó, trazendo pra gente. Em uma espécie de orquídea, a cor lilás da flor é determinada pela presença de um alelo dominante P, e a cor branca da flor é determinada pela presença do alelo recessivo Pzinho. Nós temos o Pzão e o Pzinho aí. No cruzamento das plantas representadas a seguir, quantas das plantas formadas poderão gerar flores na cor lilás? Então, aqui tem o gene, aqui eu tenho um par na cor lilás, um par de genes dominante e recessivo na cor branca. Eu tenho um recessivo, um par de recessivo e recessivo. Então, a orquídea com a flor lilás tem um genótipo dominante recessivo, portanto, pode gerar gametas com alelo dominante ou com alelo recessivo, né? O Pzão e o Pzinho. Já as orquídeas com a flor branca somente geram gametas com alelo recessivo. Realizando o cruzamento, é possível observar que 2/4 ou 50% das plantas formadas podem ter flores na cor lilás. Então, vai ficar essa equaçãozinha aqui também, ó, tá? Aqui eu tenho um par do dominante recessivo, recessivo, dominante recessivo e recessivo. Ok? Verifique se vocês acertaram. Na página 74, nós temos aí a linha de cabelo em V se deve a um alelo dominante representado por W. A linha do cabelo em arco se deve à presença de dois alelos recessivos, WW. WW recessivo, né? Pequenininho, minúsculo. Um casal com linha do cabelo V com genes W dominante, W recessivo e dominante recessivo pode ter filhos com a linha do cabelo em arco. Em arco é o enrolado, né? O cabelinho enrolado, o cabelinho mais crespo, ondulado. O homem e a mulher produzem gametas que têm os alelos recessivos e dominantes. Assim, os filhos podem ter genótipos dominante-dominante, dominante-recessivo e recessivo-recessivo. Dessa maneira, existe 25% de possibilidade de alguns dos filhos ter cabelo em arco, crespo, né? Então, vai ficar essa forma aqui também, tá bom? Preencham a tabela aí.
9. Em uma espécie de abóbora, os frutos podem ser discoides, característica dominante determinada pelos genótipos dominante-dominante, dominante-recessivo, e esféricos, característica determinada pelo genótipo exinho, recessivo e recessivo. Com relação à cor, os frutos podem ser laranjados se tiverem os genótipos dominante B, ou dominante e recessivo Bzão e Bzinho, né? Ou branco se tiverem o genotipo Bzinho, recessivo e recessivo. Foi realizado um cruzamento entre duas plantas que produzem abóboras com frutos discoides e alaranjados e que são heterozigotas para duas características. Entre as plantas